Buenas tardes. En primer lugar, a nombre del pueblo de Cuba, que lleva 60 años de represión, desprovisto de sus libertades y derechos fundamentales, un saludo para el amanecer de libertad que vive Brasil bajo la victoria del presidente Jair Bolsonaro. Pelo jeito, todo mundo entendeu. Para começar, desde o coração do povo cubano que vive há 60 anos uma repressão, para o povo brasileiro que vive o amanhecer da liberdade com o novo presidente Jair Bolsonaro. Quiero saludar a todos los presentes, también a nombre de esa resistencia cubana que dentro y fuera de Cuba lucha por la libertad. Eu quero saudar também a todos os presentes, em nome de toda a resistência cubana que luta pela liberdade. El lema fundamental del régimen comunista, de la dictadura comunista que impera aún en Cuba, es patria o muerte. Y es un lema apropiado porque el comunismo es la muerte. O lema fundamental do comunismo que hoje está em Cuba é Pátria ou morte. Pátria ou morte. E é isso que realmente a gente vive em Cuba. El comunismo es la muerte porque el comunismo desnaturaliza al ser humano. La cultura, que es la expresión fundamental de la vida humana y que nace de la necesidad del ser humano de comprender la ley del mundo natural y la ley de la naturaleza humana, el comunismo la desvirtúa. O comunismo ou morte, ele mostra bem essa desvirtuação da lei humana, porque o comunismo ele fere a natureza humana. Es la comprensión de la ley, del orden, que vincula al ser humano con lo eterno, con lo trascendente. Ela vem contra o que está dentro do ser humano, do eterno. El comunismo toma la ley y la convierte en la última expresión de la escalada social para justificar un poder que siempre es ilegítimo, porque tiene que destruir la sociedad para poder mantenerse. O comunismo, ele desvirtua Ele desvirtua a lei porque ele tem que se justificar para se manter no poder. El comunismo reprime el espíritu para poder convertir al ser humano en un robot que pueda ser controlado por la burocracia del Estado. O comunismo, ele desvirtua porque ele tem que justificar erros para se manter no Estado. Esto tiene resultados horrorosos. E isso tem resultados horrorosos. Lo digo porque mi país, Cuba, que en 1959... Eu digo isso porque no meu país, em Cuba, em 1959... aunque tenía grandes problemas políticos, tenía una de las economías más prósperas. Apesar de que tínhamos uma das economias mais prósperas y una de las clases medias más extendidas de América Latina. E uma das maiores classes médias da América Latina. Un país que había logrado en menos de 50 años levantarse cultural y económicamente. Um país que já tinha conseguido em menos de 50 anos levantar-se cultural e economicamente. Después de quedar devastado en guerras de independencia. Depois de ter estado numa guerra pela independência. Hoy es un país, el único país latinoamericano con una tasa de natalidad negativa. Cada año hay menos cubanos. É o único país da América Latina com uma taxa de natalidade negativa. A cada ano nós temos menos cubanos. Es el país del hemisferio con la tasa más alta de suicidio, de aborto, de alcoholismo. É o país do hemisfério com a maior taxa de suicídios, abortos, alcoolismo. Es un país que tiene
cerca del 20% de su población en el exterior, y sin lo que esa población envía a su familia en Cuba, el país no podría sobrevivir. É um país que tem 20% de sua população no exterior, e se não fosse esse apoio que essas pessoas mandam às suas famílias no país, certamente essas famílias não sobreviveriam. El comunismo tomó a Cuba como plataforma para atacar a Estados Unidos y para subvertir la América Latina, y eso sigue haciendo hasta el día de hoy. O comunismo tomou o país para usar como plataforma de ataque aos Estados Unidos e subverter a América Latina, e isso continua até hoje. Es por eso que hoy nos agrada tanto el regalo que le han hecho a los cubanos al poner nuestra bandera junto a la bandera de países libres, junto a la bandera de países que están defendiendo su orden y su derecho, y junto a la bandera de nuestra hermana venezolana, que también está sufriendo y muriendo por el comunismo hoy en día. E é por isso que agrada aos cubanos que tenham colocado a nossa bandeira hoje junto aos países livres, aos países que querem fazer valer os seus direitos. E junto ao país? Me perdi. Y junto al hermano país de Venezuela. Que E também ao país irmão Venezuela, que também está passando pelo mesmo. Pero son momentos de libertad, y hay cubanos dentro y fuera de Cuba luchando por esa libertad. Mas são momentos de liberdade, e há irmãos cubanos lutando dentro e fora do país por essa liberdade. En Cuba, en Venezuela y en Nicaragua hay 3 gobiernos que pertenecen al mismo régimen, que están controlados por el mismo aparato tenebroso de inteligencia. Em Cuba, Venezuela e Nicarágua, há 3 governos com o mesmo regime que estão lutando pelos mesmos ideais. En la medida que los pueblos que amamos la libertad, que queremos la libertad, nos unamos, el fin de ese régimen que oprime a Cuba, Venezuela y Nicaragua se acerca. E enquanto nós, como povos, nos unimos contra esse tipo de regime, então a liberdade desses países, Venezuela, Cuba e Nicarágua, está próximo. Y para terminar, y como muestra de esto, en días recientes, una sencilla reunión con Eduardo Bolsonaro, que él puso la foto en su página. E só para terminar, dia desses, numa reunião, só para exemplificar, o Eduardo Bolsonaro colocou uma foto na sua página. Provocó el más fuerte ataque por parte del régimen comunista que oprime a Cuba. ¿Por qué? Provocou grande ataque por parte do regime lá em Cuba. ¿Por qué? Porque saben que en la unión de los hombres y mujeres libres está la clave para el fin del comunismo en América. Por quê? Porque eles sabem que a união de homens de boa vontade, homens livres, é o fim desse regime na América Latina. Vengo de la sede de la Organización de Estados Americanos en Washington, D.C. Eu venho da sede dos Estados Americanos em Washington, donde ayer se llevó a cabo un foro histórico presidido por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, onde ontem aconteceu fórum histórico. Por el secretario general de la OEA. O secretário general de la OEA, Luis Almagro. Luis Almagro, com o secretário-geral. Sobre la justicia en Cuba y la necesidad de juzgar a los criminales que han cometido crímenes de lesa humanidad desde el poder del régimen comunista en Cuba contra el pueblo de Cuba y contra los pueblos de América, incluyendo al pueblo de Brasil. Onde o tema era a justiça e principalmente julgar essas pessoas que cometerem crimes contra a humanidade, a pessoas em Cuba ou cubanos fora do país e até a pessoas que foram lesadas em países como o Brasil. Les pido entonces, a nombre de los miles de cubanos que han muerto asesinados por el régimen comunista de Cuba, eu peço em nome dos milhares de cubanos que foram assassinados por esse regime em Cuba,
a nombre de los miles de cubanos que han pasado por campos de concentración y de prisiones, Em nome dos milhares de cubanos que passaram por campos de concentração e humilhações, a nombre de los miles de cubanos exiliados, em nome dos milhares de cubanos exilados, que ustedes apoyen como hombres y mujeres libres un Nuremberg cubano para juzgar a los criminales de lesa humanidad del régimen comunista de Cuba. que vocês, como homens e mulheres livres, apoiem o pedido de que essas pessoas sejam julgadas por crimes contra a humanidade em Cuba. Y soñamos con el día que Cuba deje de ser sinónimo de tiranía, de tortura y represión, E nós sonhamos com o dia em que Cuba vai deixar de ser sinônimo de tortura e repressão, para volver a ser la Cuba de la libertad y de la cultura. Muchas para que gracias. volte a ser a Cuba da liberdade e da cultura. Viva Muito la libertad. obrigada. Dizer que seria um motivo de satisfação para o Brasil, quem sabe, receber esse tribunal para julgar os crimes contra a humanidade cometidos pelo regime cubano. Quem sabe no futuro próximo a gente não consiga lograr esse êxito também, Orlando. Belas palavras as suas, parabéns.